Anuário do Ceará tem um capítulo intitulado Ceará Universitário. E entre os destaques do capítulo está o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, cujo papel é determinante na formação de jovens, não só na capital, porque a capilaridade também é uma marca do IFCE. Para conversar sobre o desempenho do IFCE, sobre esse papel importante na academia, na formação, na economia de um modo geral para o Ceará, a gente recebe o reitor do IFCE, o professor José Vauli Menezes. O programa do Anuário já está no ar. José Vauli Menezes é doutor em Física e professor do Departamento de Telemática e também do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações do IFCE. Para além da carreira acadêmica como professor, ele também é um homem muito importante na chamada política acadêmica, na gestão acadêmica também, porque para gerir um equipamento como o IFCE é preciso muita habilidade. E é sobre a gestão do IFCE, sobre o papel desse instituto para a economia e para a academia no Ceará, que a gente conversa agora com o Vauli. Reitor, muito bem-vindo. Obrigado, Jocélio. Obrigado pela atenção, pela oportunidade aqui ao IFCE. Muito bem, eu pergunto, quando a gente fala Ceará Universitário, quando a gente fala de universidade, o nome universidade tem um peso. O UFC, UES, URCA, Unilab, UVA, instituições de ensino superior, universidades. O IFCE, ele é percebido aquém do valor que ele tem, professor Vauli, por essa nomenclatura? Qual a leitura que o senhor faz disso? A leitura, primeiro eu posso dizer que ele é um instituto. E sendo um instituto, por lei, ele é equiparado às universidades, né? Então a gente tem um estigma nacional de achar que somente as universidades são centro de excelência, ou centro de educação superior, quando não é. Veja o caso do Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Instituto Federal do Ceará, né? O Instituto Federal do Ceará, ele tem uma mística que eu considero muito estratégica. Ele pega um menino de 15, 14 anos, já no seu curso técnico, e esse menino, assim como eu fui também, segue uma carreira de verticalização dentro da instituição, dentro do Instituto Federal do Ceará. Ele faz o curso técnico, se ele quiser ir para o curso de graduação, que é um curso superior, ele vai para o curso superior. Se ele quiser ir para os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, ele também segue essa carreira, essa verticalização. Então, o Instituto ele não é nem maior nem menor que as universidades. Ele é uma outra forma de se ver a educação profissional, técnica e tecnológica para o país. Isso posto, o IFCE, portanto, do Instituto Federal do Ceará, ele tem que diferencial que o senhor apontaria do ponto de vista da comparação com os institutos Brasil afora? Se eu for comparar o Instituto Federal do Ceará com os outros institutos federais, cada instituto tem a sua forma de atuar na região, né? Aqui no caso do Ceará, nós somos muito pujantes em áreas estratégicas como a ciência, a tecnologia e inovação. Nós somos líderes nesse cenário. Nós temos aí um braço muito ainda desconhecido da comunidade, que é o braço das artes, da cultura, das ciências humanas. Nós temos um mestrado profissional em artes excepcional, de qualidade excepcional. Por termos aí 117 anos, vamos comemorar 117 anos da rede, desde a sua criação até agora, os institutos federais, mas do ponto de vista só de instituto aqui, a gente evoluiu e cresceu muito em nível de pós-graduação. Então essa é uma outra mística muito forte aqui do Instituto Federal do Ceará. Comparativamente a outros institutos, como, por exemplo, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aquilo que eles fazem do ponto de vista de estratégia de governo, estratégia de desenvolvimento tecnológico, nós também fazemos. Logicamente que a maior pegada que eu acho que é do IFCE é a proximidade com as empresas, a proximidade com esse mercado pujante que se transforma muito rapidamente, e essa velocidade que o Instituto tem, desde o ponto de vista da natureza, quando a gente trabalha com as perspectivas jurídicas dentro das procuradorias, dos contratos, dos convênios, até mesmo a entrega de produtos para o mercado. Já que o senhor falou na relação com as empresas, hoje quantas empresas têm pesquisa acontecendo dentro dos campi do IFCE? Eu sei de grandes multinacionais de telecomunicações, sei também que vocês são muito discretos
por contrato, talvez nem tudo possa ser revelado. O que é que o senhor pode falar dessa relação e nomes de empresas, se é que é possível? Sim, nós temos dentro do Instituto Federal um parque tecnológico, um parque de inovação. Em Fortaleza? Em Fortaleza, centrado em Fortaleza, que também dentro desse parque tem um polo de inovação em Embrapi. São duas coisas distintas. Mas o que a gente está fazendo é descentralizando esses parques. Por exemplo, em Boa Viagem nós temos o Centro de Difusão de Tecnologias para o Semiárido, algo assim transformador para as tecnologias relacionadas à convivência com o semiárido. Em termos de empresa, isso é muito volátil. Nós temos, por exemplo, com pesquisa hoje, eu devo estar próximo, assim, bem assertivamente, 184 empresas que hoje fazem pesquisa com o Instituto Federal do Ceará. Ela vai para o campus ou vocês vão para a empresa? As duas coisas. Nós tantos vamos para a empresa, como também vamos, ela também vai para o próprio Instituto. Hoje o nosso polo de inovação em Embrapi, ele está entre, existem, vamos imaginar, eu acredito que seja esse o número, 90 polos de inovação em Embrapi. Nós estamos entre os 10, não significa dizer que a gente é o 10º, nós somos o 2º no país. No mundo público nós somos o 1º. Né? Qual o parâmetro? Os parâmetros é nível de projeto assinado e movimentação de recursos. Tá. Né? E oportunidade de geração de emprego aos estudantes. Propriedade intelectual e patentes. Então nós somos campeões em registro de software. Nós somos a instituição que mais registra software no Brasil. Superamos grandes institutos, como aí não é a questão do ITA, a questão do IME, nós superamos esses. Então, por quê? Porque é a nossa pegada. Tá. Não é que eles sejamos melhor do que eles. E nessa linha, nós temos hoje aqui algo em torno de 184 empresas trabalhando com o Instituto Federal do Ceará. E isso não só em Fortaleza. Tá. Isso em toda a região onde o Instituto está presente. O senhor mencionou Boa Viagem como pesquisa, como trabalho que tem relação com o semiárido, que faz muito sentido. Como é que é definida a natureza, o foco de cada campus do IFCE? Primeiro a gente vê os arranjos produtivos locais. Nós fazemos um estudo de potencialidades. A nossa pró-reitoria de ensino... Ou seja, você não chega impondo o que não vai ser é impossível. Definido. Não é a marca do Instituto. A gente conversa muito com a ponta. Tá. Nós somos muito presentes na ponta, por conta de que é esse relacionamento que permite que a gente modifique a realidade e a matriz econômica, inclusive, da região. Vou dar um exemplo aqui de próprio Boa Viagem. Quando nós implantamos o campus, o professor João Paulo, que é o diretor de lá, ele praticamente se via no cenário de solidão, porque o campus foi colocado afastado da cidade. Hoje não, hoje cresceu por conta da estrutura do Instituto Federal do Ceará. Para você ter ideia, eles têm lá eles conseguiram mapear toda a cadeia de laticínios da região e descobriram que lá a gente tem um leite tipo AA, de qualidade excelente, que não é alérgico, as pessoas não têm alergia ao leite. E isso vai compor a merenda é um termo muito cearense, né? A alimentação dos estudantes das escolas públicas. Isso é único no país, não existe. E nessa convivência com o semiárido, tem muita presença nossa, que nós temos laboratório de excelência, que estão sendo utilizados pelos estudantes da área rural da região, ali no caso de Boa Viagem e toda a região centro. Quais são outras áreas que têm foco no interior do Ceará, que estão sob a batuta do IFCE hoje? É muito abrangente. Muito abrangente. Nós temos as licenciaturas diversas, né? Física, química, letras, nós temos as áreas de tecnologia em todas as dimensões que você puder imaginar, tanto em nível técnico quanto em nível de engenharia e pós-graduação, interiorização da pós-graduação. Isso é estratégico para nós, interiorizar a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. As áreas de arte também é muito presente, né? Agora, recente, o ministro Wellington Dias esteve lá conosco, liberando recursos para a área de arte, para montar estruturas ali em regiões onde nós não temos campo, mas nós temos atuação.
e a ministra da Ciência e Tecnologia, o próprio ministro da Educação também esteve presente esse mês, foram 3 ministros visitar essa pujança que é o Instituto Federal do Ceará. A natureza de interiorizar, a natureza de ocupar esse espaço, a natureza de dialogar com a população daí. Após esse estudo de potencialidade, a gente faz uma consulta pública que vai validar os cursos que a comunidade deseja. Logicamente que a gente precisa ter uma visão também de futuro, né? Porque senão todo mundo escolhe medicina, todo mundo escolhe direito, e aí a gente tem que ter a perspectiva de futuro, claro, de novas tecnologias, aquilo que o mundo está pensando, para a gente não pensar só na nossa caixa e perder uma oportunidade de transformar a vida dos meninos. O senhor falou no ministro Wellington Dias, falou na Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, 3 ministros em visitas recentes. Quando o ministro vem, porque muito trabalho foi feito antes, eu sei que o senhor tem muita milha, o senhor vai muito a Brasília. Com qual frequência o senhor vai a Brasília e qual o ritual de um reitor de Instituto Federal para conseguir que o recurso chegue? Eu tenho uma brincadeira com meus colegas reitores que eu sempre digo assim, que foi fruto da sua primeira pergunta, né? Eu tenho que trabalhar 10 vezes mais do que os outros reitores. Por quê? Porque as pessoas ainda não têm dimensão do que é um Instituto Federal do Ceará. Por quê? Por conta do nome, né? Mas quando a gente parte, vai para Brasília, vai para os outros estados, essa grandeza do Instituto, ela ganha um espaço muito grande. Eu vou com Brasília frequentemente, os diretores, os assessores e os pró-reitores também vão muito a Brasília, porque isso não pode ficar só Lógico que tem a minha presença, tem a minha ação, mas a natureza de buscar recurso. O Instituto, eu costumo sempre dizer, houve uma época que nós comíamos, isso é uma metáfora, nós comíamos arroz com feijão, mas nós sentimos uma época o sabor da carne, o sabor do peixe, e isso entrou na nossa alma e a gente foi com muita velocidade. Em um tempo pretérito recente, a educação foi atacada, a ciência foi atacada. Então, como a gente conviveu com a escassez, a gente soube lidar com a escassez com excelência. Nós saímos muito da corte, nós saímos muito da reitoria, nós saímos muito do Ceará, nós viajamos muito, trouxemos muito habilidade de negociação com empresas, com o governo, com governos. E isso permitiu, por exemplo, que nessa época de escassez, inclusive você me ligou uma vez para me entrevistar e disse, olha, teve um corte aí nas bolsas da Capos, não sei se você lembra, eu disse, olha, Jocélio, nós estamos muito seguros porque nós nos preparamos para as vacas magras. No entanto, eu sempre digo que o investimento em educação, em ciência e tecnologia, ele tem que ser constante. Não há dinheiro suficiente, nem no mundo público e nem no mundo privado. Mas se a gente fizer essa sinergia de poder casar essas questões de inovação, essa questão de se aproximar do mercado, essa questão de conversar na língua do que as empresas precisam, na língua do que o estudante precisa, porque há algo muito estratégico nas instituições, eu sempre tenho dito isso. Os estudantes de hoje não são os mesmos da minha geração e da sua geração. O que é que mudou, sobretudo? Eles querem velocidade, eles querem resultado imediato. Eu digo assim, às vezes, olha, essa juventude é um carro de Fórmula 1 sem freio, que é um perigo. Você precisa também dar o freio a essa juventude. Então, eu, por exemplo, eu tive aula de cálculo, que eu ficava sentado vendo o professor lá com lousa e giz, escrevendo, resolvendo equações. Eu tinha que resolver, eu lembro muito bem do professor russo meu que dizia, olha, você tem que resolver 20 equações diferenciais por dia. Né? Hoje é importante, é estratégico, mas tem outras ferramentas que te ajudam a fazer isso. A inteligência artificial, a questão de novos cenários de tecnológicos como a criptografia quântica, as questões do computador quântico, a questão da nuvem, a questão do cloud, a questão de interagir isso com a sociedade, porque as pessoas veem muito tecnologia e esquecem as pessoas. E aí é onde vai estar o grande fruto, formar pessoas que podem tomar decisões corretas, na velocidade correta, com a pressão que muitas da juventude às vezes não está sabendo lidar. É isso que o Instituto tem trabalhado dentro das suas dimensões, dentro daquilo que a gente considera estratégico. Logicamente temos falhas, mas a gente está lutando para isso, para mudar essa perspectiva de que a universidade é o único centro de revolução tecnológica. É um dos, mas não é só ela. A gente precisa entender disso. O senhor está falando de formação humanista, é isso? Sim.
Mesma Sim. tecnologia. Sim, sim. Precisamos disso. Tá. Olha, a propósito do IFCE, me corrija, o IFCE é muito jovem, o senhor falou de muitos anos, mas na minha cabeça, me corrija, vem a Escola Técnica Federal do Ceará na 13 de maio, que era algo pontual. Na minha cabeça havia um endereço, 13 de maio, Escola Técnica, em que o estudante ia lá fazer o ensino médio, saía como no nível médio e um diploma técnico, telecomunicações, estradas e por aí vai. Quando foi que o FCE, como a gente vê hoje com essa musculatura, ele emergiu? Rapidamente, qual é esse percurso recente dele? Eu costumo dizer assim, se a gente for analisar o tempo, o nome Instituto Federal do Ceará, o nome Instituto Federal do Ceará, ele tem 17 anos, o nome. Mas a mística, educação profissional e tecnológica, tem 117 anos. Em 2008, a gente saiu da natureza de escola técnica para Centro Federal de Educação Tecnológica. Depois, a gente Era o Cefet, era né? o Cefet. Depois, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, no governo Lula, nós passamos a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Nessa perspectiva do nome, sim, nós somos muito jovens, né? Mas na perspectiva da educação profissional e tecnológica, daquilo que eu considero, se você for ver os grandes países, as grandes economias mundiais, elas foram forjadas no ensino técnico. Elas foram forjadas dentro de uma natureza de hands-on, de aprender fazendo, de aprender mexendo, como a gente diz no Ceará. E a gente não pode perder essa mística, porque senão você cria engenheiros, cientistas, que são muito teóricos, mas isso não é nenhum demérito, mas esquece a oportunidade de demonstrar que sabe fazer, botar a mão na massa, construir, fazer engenharia, fazer uma boa música, fazer uma boa orquestra funcionar, pensando nas pessoas. Essa é a mística do IFCE. Se você me perguntar, professor, qual é o legado que você quer deixar nessa reitoria? Eu quero deixar um legado, logicamente, que a gente se preocupa com as pessoas, que a gente se olha que ela pode ter a sua vida transformada. 90% dos nossos estudantes, a família ganha menos de um salário mínimo. É essa transformação. Algumas vezes eu digo, e aí é um preconceito que eu digo sempre assim, diz, olha, me dê os que ninguém quer. Trabalhar com excelência é muito fácil. Você ministrar aula para pessoas super inteligentes, você entrega o livro, ele se vira e acabou-se. Agora, traz uma pessoa de origem humilde, que tem um talento que às vezes nem ele mesmo conhece que tem esse talento, bota para dentro de uma sala de aula e vai dar uma aula tradicional. Cara, não é para ser assim, né? Então é isso que a gente precisa mudar, é isso que a gente precisa relacionar dentro dessa doutrina, que é a rede dos institutos federais. Ela é muito apaixonante. Eu fui aluno dessa casa. Eu costumo dizer, apesar de ter o título de doutor, tal, quem abriu a porta do conhecimento para mim foi um curso técnico que me deu o primeiro salário e me deu a dimensão do que é ser alguém que pode, através da educação, transformar a sua vida. O senhor mencionou o ITA, mencionou o IME, colocou na categoria institutos, como é o IFCE. O ITA está chegando ao Ceará e é natural que tenha toda uma celebração disso, pelo que ele representa como âncora, com potencial para novos negócios, para formar gente em novos negócios. Como é que esse ecossistema, eu vou usar essa palavra da moda, esse ecossistema acadêmico do Ceará, ele se conecta e como é que ele está aberto para que essa nova peça, ITA, se conecte a ele? Olha, a vinda do Instituto Tecnológico Aeronáutico para o Ceará tem muito a ver com aquilo que os governos trabalharam na educação. A expansão dos institutos federais, nós vamos receber 6 novos campos do Instituto, provavelmente o presidente Lula anuncie outros. A vinda do ITA também para o Ceará, a questão do parque tecnológico que está sendo montado no ITA, em parceria com a Federação das Indústrias do Ceará também, todo esse ecossistema, como você falou, que agrega também as universidades estaduais, que têm feito um grande trabalho, as universidades federais também, demonstra que os reitores estão abertos a essa ação. Eu digo que nós temos aqui uma grande sinergia com todos os reitores das universidades, do Instituto, do próprio ITA. Ele esteve comigo, o reitor do ITA, o diretor do ITA, que está assumindo agora, esteve comigo, na ação de trabalharmos parcerias. Eles não têm tudo e nós também não temos tudo.
Nós precisamos nos juntar, nos unir, e nós estamos muito abertos a isso. Não adianta, sabe, Jocélio, antigamente, isso é muito da minha geração, se eu tivesse, dá um exemplo aqui, se eu tivesse um osciloscópio, a outra instituição também tinha que ter um osciloscópio, outra tinha que ter um osciloscópio, outra tinha que ter um osciloscópio. Então nós não temos mais dinheiro para isso, a gente tem que colaborar e usar os laboratórios, ser multiusuário, fazer essa troca entre as instituições. É isso que nós vamos fazer com o ITA, é isso que nós vamos fazer com qualquer instituição que chegue aqui no estado do Ceará. O senhor falou de 6 novos campi, quais são eles? Nós vamos ter um em Cascavel, um ali no São Gerardo, um em Messejana, ali onde funcionava a cavalaria, já estão em construção eles, e 3 ali na região do Cariri, Lavras, Campos Sales e Mauriti. Quando a gente tiver expansão, eu vou fazer uma pergunta para o senhor em função do que eu já perguntei a outros reitores. A gente vê dinheiro novo para fazer novos campi e vê as dificuldades de manter o que já existe. Né? A resposta clássica é, olha, é porque é dinheiro do PAC, é dinheiro para fazer novas coisas, né? Novos equipamentos. Esse dinheiro é carimbado, o reitor não tem a capacidade de dizer, não, esse eu quero dinheiro para resolver o problema que já existe. O contribuinte não quer saber disso não, ele acha que não faz sentido que a gente construa mais sem cuidar do que já existe. Como é que o senhor lida com essa contradição do orçamento público? Olha, o desafio da educação, eu sempre penso assim, é melhor você criar novas escolas, novas oportunidades do que presídios. Nós não podemos perder a oportunidade. O PAC veio e nós abraçamos, na época o ministro Camilo lutou bravamente para trazer 6 campi para o IFCE. Você tem uma ideia, nós vamos ter 2 campi em Fortaleza. Se você me perguntar, professor, quantos campi cabem em Fortaleza? Muitos mais. Cabe um no Conjunto Ceará, cabe um no Bom Jardim, cabe um na Sapiranga, cabe um no Lagamar, cabe um aonde ninguém quer ir. Quando é ninguém, aonde outras instituições que estão pensando de forma assim do lucro não irão. Conviver com isso vai ser sempre um cenário de educação. Nós não vamos ter dinheiro para tudo. Hoje eu preciso, você me perguntar, professor, se chegasse aqui um cheque do Ministério, você queria quanto? 400 milhões é a conta que nós precisamos para empatar toda essa rede do Instituto Federal do Ceará para novos computadores, para novos equipamentos. Nós temos laboratórios de ponta e nós temos laboratórios que realmente precisam de muito apoio. Nós conseguimos lançar o nanosatélite. Eu tenho um aluno na fila da merenda, merenda no termo cearense, né? Sem ter a oportunidade de lanchar, porque falta o custeio. Então, me permito usar o ministro Camilo como exemplo, quando ele pegou o MEC, nossa senhora, ele teve que reconstruir o MEC. Nós crescemos em termos de financiamento, aí agora nesse governo, quase 67%, se não mais de 67% em investimento. Aí vem a sua pergunta, é pouco? Olha, é muito. É pouco porque a gente precisa fazer, mas é muito para a recuperação que a gente teve que fazer. Então, a luta é constante. É uma luta constante. O campus da Bezerra de Menezes é um desses de Fortaleza, sim, que é o São Gerardo. A previsão é que ele comece a operar quando? Segundo os dados da construtora, a gente termina agora em fevereiro todo o processo de construção do campus, de reforma do campus, e a previsão é que ele comece no segundo semestre de 2027, né? Já a gente já pode começar algumas atividades de curso de extensão, curso de preparação mais rápidas assim para o mercado, né? Digamos assim. Olha, é clássico tripé, ensino, pesquisa e extensão. Nessa expansão do ensino privado pelo Brasil, e o Ceará não está longe disso, a gente vê basicamente ensino. São grandes colégios de nível superior para fazer uma provocação em português. Não estou falando de college, estou falando de colégio mesmo. Isso posto, como é que o senhor lê essa capilaridade do ensino superior no Brasil em detrimento desse impacto que a gente sabe que é importante, que vai além do ensino? Vamos lá, vou voltar... Essa conta vale a pena? Vou voltar a dizer, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos um mestrado, o mestrado profissional em educação tecnológica, ProfEPT. Nós temos um mestrado em educação inclusiva, que é um dos únicos na região norte e nordeste. E nessa perspectiva, eu tive olhando a concorrência desses mestrados.
o Prof.EPT, por exemplo, a gente teve no último momento algo em torno de 15 mil pessoas inscritas para 20 vagas. Se fosse um mercado em si, eu diria, poxa vida, 15 mil estão querendo entrar aqui na rede. Mas isso é uma fragilidade enorme. Eu fico triste, eu queria ter 15 mil vagas de mestrado. E da mesma forma, na graduação, há a questão de que a gente precisa resolver problemas na base. Como é que um menino vai fazer um exame de seleção, um vestibular, e concorrer em igual condição com alguém que estudou em um colégio de natureza mais forte do ponto de vista da capacidade de reforço estudantil do que uma escola pública? Apesar que a escola pública está dando muito exemplo positivo. No interior, de maneira muito determinante. É muito determinante. E a gente ganha esses mercados. Então, assim, a expansão do ensino superior, quer no mundo privado, quer no mundo público, felizmente, ele é necessário para a condição que a gente vive hoje. Se a gente pudesse ofertar cursos gratuitos para todos, seria excelente. Seria excelente. Como é que se entra para o IFCE como estudante? Tem uma seleção de que forma? Nos casos de Fortaleza e Caucaia e Sobral, por conta de serem grandes centros já universitários, né, a gente faz o exame de seleção para o ensino médio. No caso do ensino superior, é o SISU, é o Enem, né? E já no interior do estado, nos outros campi, o que é que a gente tem visto como estratégia? Como eu te falei, 90% dos nossos estudantes, a família ganha menos de um salário mínimo. Então a gente tem que atingir todas essas questões de cotas, todas essas questões que envolvam a família. Então a gente faz uma análise de currículo, conversa com as escolas que estão no município e a gente absorve esses estudantes. Nós temos um programa do MEC chamado Partiu IF. O que é o Partiu IF? É um programa do Ministério da Educação, onde os alunos das escolas públicas, notadamente os da 9ª série, eles fazem o estudo na sua escola e passam a tarde ou outro contraturno, manhã, no IFCE, aprendendo no IFCE e usando os laboratórios do IFCE. E assim eles também adentram na nossa instituição. A propósito do IFCE, a gente há muitos anos falava na dificuldade do acesso ao ensino superior. E hoje a discussão do país é como não ter a evasão desses garotos, né? Que terminam o ensino médio, ou que nem terminam, ou que chegam ao curso e que necessariamente não o concluem. Como é que o senhor lida com essa questão da evasão e qual o perfil do egresso do IFCE hoje? A evasão é um outro grande desafio de todas as instituições, quer seja ela pública ou privada. O problema agora não é mais de acesso. Você adentra na instituição, mas como eu te falei, como é que eu consigo, que eu tive um ensino básico, médio, frágil, e eu vou entrar numa instituição que vai te cobrar. Ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar muito. Então a gente precisa mexer na mente do educador, né? A evasão em todas elas atinge valores preocupantes, 40%, 30%, 50%, a depender do curso. Muito alto. Muito alto. Isso é feito no Brasil, não é só Ceará, não é só IFCE, não é só Universidade XYZ. E nesse desafio, a gente tem visto o seguinte, eu tenho que dar oportunidade a esse jovem. Ele entrar na pesquisa, ele entrar na extensão, ele entrar na inovação, ele entrar em projetos sociais, ele embarcar nisso, daí a nossa proximidade muito grande. Criar laços, né? Com a empresa, criar laços, trazer a família. Nós recebemos pais dentro da instituição. Ah, mas ele está na graduação, você vai receber os pais dele. Venham vocês, porque a família precisa fazer parte. A gente tem batalhado muito e tem tido bons resultados, né? Mas volto a dizer, se você me perguntar aqui mais uma vez, professor, qual é o grande desafio da evasão? Transporte e alimentação. Olha, ofereça isso aos nossos estudantes e essa evasão é reduzida. Porque ele só quer uma possibilidade de sair do seu local e ir para a escola. E pasme você, tem gestor que diz, não vou transportar o aluno do IFCE, da UFC, da Unilab, da URCA, da UVA, do A, do B, do C, porque não é meu estudante. Cara, eu sei que tem a lei, mas ele é estudante do estado do Ceará. Isso é um pedido que eu tenho feito ao FNDE, ao próprio MEC, juntando os reitores da rede dos institutos federais para que a gente lute por isso. Parece trivial, eu volto a dizer, a gente consegue lançar um nanosatélite no espaço,
A gente consegue fazer produtos para maiores empresas internacionais desse planeta, mas eu tenho um menino que não consegue se transportar e nem se alimentar. É vergonhoso, eu diria. Tá certo. Professor, teria muito mais questões a tratar. Eu agradeço muitíssimo a sua vinda. A gente fica curioso para conhecer mais o FCE a partir do seu relato, sua descrição. E, portanto, até o próximo programa, porque certamente vamos voltar a falar em outra oportunidade. Um abraço. Um abraço, se me permitir. Eu poderia falar muito aqui que nós temos tantas patentes, nós temos tantos registros de software, temos isso, mas o importante, olha, a gente não faz educação para a máquina e para a tecnologia, a gente faz educação para as pessoas. Esse é o foco do Instituto Federal do Ceará. Essa é a mística do Instituto Federal do Ceará. Formar pessoas que permitem que outras pessoas cresçam, evoluam e transformem a matriz econômica desse Estado. Muito obrigado. Eu conversei com o reitor do FCE, José Valdir Menezes, ele que lidera, como você ouviu nessa entrevista, uma instituição muito importante, não só para a formação acadêmica, mas para a economia do Ceará também. E o FCE é um destaque do capítulo Ceará Universitário, um dos 14 capítulos do Anuário do Ceará, uma edição luxuosa, 680 páginas, 14 capítulos, que você pode encontrar em bancas e livrarias, ou acessar gratuitamente na internet, no site oficial do Anuário, anuariodoceará.com.br. Você acompanhou com essa entrevista a 23ª edição da série de programas do Anuário do Ceará, edição 26-27. Você pode acompanhar toda a série pelo YouTube do O Povo, essa série que acontece aqui no canal FDR. Você também pode acessar toda a coleção dos programas pelo site do Anuário, anuariodoceará.com.br. A gente pode ser seguido pelo Instagram da Fundação Demócrito Rocha, @Fundação Demócrito Rocha, ou pelo Anuário do Ceará, @Anuário do Ceará. Muito obrigado e boa leitura do Anuário do Ceará.